expressão muito legal e que revela exatamente o que acontece com a gente. A gente se acha sadio, a gente tem assim aquela coisa de sorriso de pasta de dente, de foto do Facebook, felicidade é de plástico. Mas a gente, no final das contas, a gente é muito do biruta mesmo. A gente passa por quedas, por sofrimentos, somos pessoas que têm medo, baixa autoestima, passamos por depressão, passamos por vários problemas na vida. E quem olha de fora um grupo como esse pode olhar, gente, que pessoal mais deprimente, está vendo quanto biru está reunido? A reunião dos malucos lá. Pois é, só que não é isso não. Eu não sei quem de vocês assistiu aquele filme Matrix. Em Matrix tem um momento em que o Neo recebe a oportunidade. Ou você toma essa pílula aqui e você vai ver o mundo como ele realmente é, gente biruta, esfarrapada, doente, medíocre, com baixa autoestima, com vícios, esfarrapado moral, espiritual e fisicamente. Ou você recebe essa pílula aqui. E essa pílula vai te mostrar um mundo colorido, perfumado, bonito, só que é falso. O bonito do Celebrando é que aqui é o pessoal que escolheu não tomar a pílula da fantasia, tomou a pílula da realidade. E por isso caminharam tão longe. E hoje vocês estão de parabéns porque podem celebrar. O nome desse grupo ele diz muito: celebrando a recuperação. Tem muita coisa na tua vida que está hoje sentado aí escutando que é para ser celebrado. Você reconheceu que não tinha controle, você pediu ajuda a Deus, você admitiu, você fez inventário, você decidiu entregar a sua vida, você já trilhou tantas passadas nessa caminhada, então você tem muito que celebrar. Só que o único problema é que tem muita gente que chega, às vezes, no meio da caminhada e aí começa a celebrar demais, porque acha que a caminhada já está feita, que o problema está resolvido. E, no entanto, o excesso de confiança ele é um preâmbulo do nosso tema de hoje, é um preâmbulo da recaída. Porque toda falha de caráter, toda compulsão, todo vício, ele vira uma dependência química. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Porque tudo isso interage quimicamente, estimulando o nosso organismo, e assim se torna uma doença crônica. E toda doença crônica pode ser aquele espinho na carne, de que o apóstolo Paulo falava, Senhor, me livra disso. E Deus falava, não, pode ficar com teu espinho na carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas dizia ao mesmo tempo, fique atento, continue caminhando para o alto. Então, a caminhada do Celebrando é uma caminhada para a vitória, mas cheia de percalços. E dentre esses percalços está a recaída. O que é uma recaída? Em medicina, vocês talvez tenham ouvido falar nesse termo tão triste quando ele chega numa família, que é a recidiva, que é quando aquela doença tão grave retorna. E ela assusta, e ela preocupa, porque havia tido uma celebração, porque achou-se que o problema tinha acabado. No meio jurídico tem o termo recaída, considerando recaída aquele momento em que a pessoa comete novamente o mesmo crime. Ela reincide. E a reincidência é agravante da pena. A pessoa vai ficar mais tempo presa por conta da reincidência. Agora, para nós que temos vícios, compulsões, falhas de caráter, o que é a recaída de verdade? A recaída só acontece se a gente entrou de verdade na sobriedade. Porque sabe o que acontece nessa altura da caminhada de quem faz 12 passos? Muita gente acha que já está curada, como eu falei. E eu conheço casos de muito drogado que faz 12 passos e vai até o 5º passo, até o 3º, até o 7º. E aí sai do programa, porque, na verdade, ele não entrou para ficar sóbrio. Sabe para que ele entrou? Ele entrou para ele não morrer da droga e aí ficar um tempo limpo e poder voltar para a droga. Ele continuou um dependente químico. Só que ele é um dependente químico que se controlou por um tempo para voltar para a droga. É que nem no tempo da tortura, nas delegacias de polícia do país, ou nas ditaduras pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, em que o torturador estava torturando alguém com choque elétrico, martelando os dedos da pessoa para quebrar, a pessoa estava lá combalida, chamava o médico, para o médico falar, esse cara vai morrer agora? Não, melhor vocês darem uma paradinha. Ele dava uma paradinha, mas não pela saúde da pessoa, apenas para voltar a torturar a pessoa.
Muitos de nós, muitas vezes, somos essa pessoa que suspende a tortura por um tempinho para logo depois a gente voltar a se torturar. É que nem diabético, que se beber pode morrer. Aí tem diabético, eu conheço um caso, que ele parou de beber para não morrer. Só que ele não curou a dependência química dele. Ele não curou os comportamentos de risco, as compulsões. Ele não curou o vício. E aí, com isso, o que aconteceu com essa pessoa? Um dia ele recaiu, ele bebeu e ele morreu. Outra coisa que é preciso entender sobre a recaída é que se você está um tempo sem ter depressão, sem ter ansiedade, se você é comprador compulsivo, sem fazer compra compulsiva, se você se masturba também de maneira compulsiva, está sem fazer isso há um tempo, está sem fazer sexo desenfreado há um tempo, e de repente você teve um incidente de retorno, isso pode não ser uma recaída, pode ser só o que é chamado nos programas de 12 passos de lapso. É aquele momento em que você teve uma falha, mas você rapidamente retorna e vê que errou e se arrepende e faz o seu inventário e você retoma o programa de 12 passos. A recaída é quando você tem um lapso e você continua na queda. E você continua fazendo as coisas erradas. E aí, quando ela se transforma em recaída de verdade, a gente começa a perceber que a recaída ela pode ser pior do que a sua primeira queda. Sabe por quê? Porque agora você foi tocado pela luz, você conhece a verdade, você tinha subido muitos degraus, e quem está muito alto, o tombo é muito feio. Só que na recaída, que o tombo é tão feio, não precisa necessariamente ser um retorno à estaca zero. Você não precisa desistir porque teve a recaída. Então a gente tem que entender, para poder vencer a recaída e preveni-la, por que ela acontece. Eu tomei uma vez um tombo lá na UCP, na Universidade Católica. Eu tinha ido lá participar de uma reunião importante. Só que olha que interessante, nesse dia tinha um jogo do Flamengo pela Libertadores, há um tempo atrás aí. Eu sou um rubro-negro, gosto muito de ver os jogos do Flamengo. E aí eu estava naquela reunião e, de repente, assim que a reunião acabou, eu vazei da reunião correndo e fui correndo e, de repente, eu tomei um tombo, que eu caí, mas caí no chão assim, sabe avião aterrissando? Eu caí assim. Eu bati com a cara no chão, bati com o peito no chão, bati com o joelho no chão, minha calça rasgou, ralei o queixo, ficou aparecendo um pedaço de osso no joelho, eu tenho um problema no joelho até hoje. E depois, aquele vexame, né? Aquelas pessoas todas em volta, lá o velhinho, porque são jovens na universidade, aquele velhinho lá que não consegue nem ficar em pé. E aí vem o vexame, o machucado, o arrependimento, que eu tenho problema no joelho até hoje por causa desse tombo. O que aconteceu antes do tombo? Eu estava com pressa. A reunião estava muito chata. Eu estava ansioso para sair da reunião. Eu estava com excesso de confiança de que conseguia fazer aquela corrida. Eu me desafiei. E eu tinha um motivo fútil para me desafiar, que era o jogo. E eu estava impaciente por causa da reunião. Muito parecido com tudo que precede uma recaída. Isso, então, vale para qualquer mau hábito. Vale para álcool, drogas, comida em excesso, maledicência, trabalho em excesso, sexo compulsivo, pornografia excessiva, jogos de azar, videogame, celular que você é escravo dele, relacionamento doentio, espírito controlador, ira, remédio, descontrole financeiro, depressão, ansiedade. Essa fórmula do erro na recaída vale para tudo. Por isso é que a Bíblia alerta com muita clareza: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu estava na minha reunião seguro de mim. Senhor do universo, sabendo que eu era muito poderoso, me achando assim, e tomei esse tombo tão feio. O apóstolo Paulo, quando escreveu aquele que está de pé, cuide para que não caia, percebe onde é que ele escreveu isso? Ele tinha acabado de falar do povo de Israel no deserto, no Êxodo, que tinha acabado de receber comida espiritual, o maná que choveu dos céus, tinha acabado de beber água espiritual, a água que rompeu da pedra por milagre de Deus. E eles ficaram de bucho cheio, eles estavam fartos, eles estavam felizes, eles estavam relaxados e com o rei na barriga, estavam com excesso de confiança. E aí deixaram-se seduzir pela idolatria, adorar o bezerro de ouro, pela diversão, pela comida, pela bebida, pela imoralidade, e eles caíram. E muitas vezes, se você chegou até aqui, você pode ser tentado a ter um excesso de confiança. Porque você está feliz. O alcoolista que está sóbrio, sei lá, há 6 meses, ele está contente.
O ansioso, que consegue estar tranquilo, há 2 semanas está feliz. O depressivo, que vivia se arrastando na lama da tristeza, ele está contente. O casal, ele que consegue ter hoje uma relação funcional, ele está bem. Aquele cara que explodiu o tempo todo, que não explode há muito tempo, ele está feliz. O comprador compulsivo, que até quebrou o cartão de crédito e não deve mais nada a ninguém, ele está contente. Mas precisa se cuidar, sabe por quê? Porque dentro desse alcoolista, hoje sóbrio, mora um bêbado. Dentro desse ansioso, mora um desesperado. Dentro desse depressivo controlado, mora um potencial suicida. Dentro desse casal que hoje dá as mãos, moram galos de briga. Dentro desse explosivo que não tem até ataques de ira, mora uma bomba atômica ambulante. Dentro desse comprador compulsivo que hoje se controla, mora um arquivo vivo do Serasa. Então, a gente tem que se controlar e não ser soberbo na nossa sobriedade. A Bíblia fala que o espírito arrogante vem antes da queda. Perceba que toda compulsão, falha de caráter, vira de algum momento doença de controle. Não quer dizer que Jesus não liberta e nem cura. Jesus liberta e cura, mas vou te dar um exemplo. Lembra do paralítico que Jesus curou? Ele foi lá, curou o paralítico, levanta-te e anda. O homem nunca tinha andado na vida. Isso dá direito ao paralítico de sair por aí e correr que nem o Denilson pelo UCP, a ponto de cair, quebrar a espinha e ficar paralítico de novo? Não! Tem o dever de cuidado até para com o milagre que Deus promoveu. Existe um processo químico no teu organismo que torna a adicção, a compulsão, a falha de caráter uma doença química. Admita isso. A Bíblia fala em como nós voltamos sempre a pecar. Ora bolas, se Paulo não conseguiu se livrar de um espinho na carne, se a Bíblia fala que todos pecaram e que o pecado é recorrente, por que a gente acha que só comigo é que vai ser diferente? Que a gente venceu a adicção, a falha de caráter para sempre? Não. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que admitir, Denilson, você tem uma doença. Uma outra coisa importante, a recaída não chega de repente. A recaída, ela dá avisos. Os grupos de alcoólicos anônimos têm até um nome para isso. É o bêbado seco. É a pessoa que está sóbria, não bebeu, mas ela está tendo todos os comportamentos de adicção, todos os comportamentos de um bêbado. E logo depois as pessoas de fora notam isso, aquela pessoa acaba recaindo e começa a beber de novo. Então eu queria te aconselhar uma coisa. Não fique obcecado pela recaída, não fique com medo da recaída, mas não deixe de pensar sobre a recaída. Porque é pensando sobre o inimigo, pensando sobre as suas táticas, pensando sobre os sinais de seu ataque, que a gente consegue ganhar forças para vencer uma batalha. Então, primeiro, falsidades sobre a recaída que você precisa conhecer. Primeiro, é falso que a recaída chega de repente e chega sem aviso. Não, a recaída avisa que vai chegar. Só que é falso que as pessoas percebam, o próprio adicto perceba que a recaída está chegando. Não, ele não percebe. Às vezes as pessoas de fora estão vendo acontecer o preâmbulo da recaída. E a própria pessoa, que está muito segura de si, ela não percebe isso. Porque ela está com soberba, está num estado de negação, porque ela não tem informação suficiente sobre o que é a recaída, porque o cérebro dela enfraqueceu quando ele é um drogadito por causa da droga. Outra falsidade. É falso que no momento em que você percebe que os sinais da recaída existem, e alguém até avisa para você sobre os sinais da recaída, não é verdade que você possa tomar a decisão de agir de maneira diferente. Porque eles têm a ver com uma doença que precisa tratamento. E a gente vai falar sobre isso. É falso também que a recaída possa ser vencida somente pela força de vontade e pela autodisciplina. Não é verdade. Não basta, precisa muito mais coisa. Mas para você começar a vencer as falsidades e vencer a recaída, você precisa conhecer os sintomas da crise de abstinência que precede a recaída. Como eu falei, a dependência química. O nosso organismo produz hormônios, você conhece isso. E tem os hormônios ditos da felicidade, que é a endorfina, que nos dá bem-estar, a serotonina, que nos faz ficar mais calmos, a ocitocina, que nos traz relaxamento, capacidade de amor, a dopamina, que nos faz ter bom humor.
E nós precisamos desses hormônios para viver bem. E eles são liberados pelas drogas e pelo álcool, por isso que é tão difícil a pessoa abandonar. Mas não é só pelas drogas e pelo álcool que são liberados esses hormônios da felicidade. Eles são produzidos naturalmente pelo corpo humano, e nós vamos ver mais à frente como é que você pode otimizar essa produção. Mas só que quando a produção é doentia, eles estão produzidos também, sabe pelo quê? Fofoca. Tem gente que tem compulsão por fofoca. A Universidade Pavia, da Itália, fez um estudo e notou que a fofoca, concluiu que a fofoca libera ocitocina. A ocitocina é o mesmo hormônio que é liberado no organismo da mãe quando ela tem um filho, para ela estar disposta não só ao sentimento, mas à capacidade química do amor imortal de uma mãe por um filho. É o mesmo hormônio que é liberado num casal depois de uma relação sexual satisfatória. Compulsão de comer, quando você come bastante e acha que está satisfeito, isso libera endorfina no seu organismo. Comprar libera dopamina. Cocaína, tabaco, álcool libera dopamina também. Redes sociais. Presta atenção hoje no vício da rede social, que nos toma quase todo o tempo se a gente não tomar cuidado. Sabe por que toma todo o tempo? Porque o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais, eles estudaram como funciona a química dos hormônios. E eles sabem que você receber um curtir, compartilhei, um elogio, uns cliques, uns coraçõezinhos, isso libera ocitocina. Tem um estudo de uma universidade americana que foi feito um experimento de uso da internet nas redes sociais por 10 minutos. E a pessoa produziu a mesma quantidade de ocitocina nesses 10 minutos que é produzida por um noivo quando está esperando a noiva no altar. Percebe como é que isso é grave? Como é que nos manipulam para alcançar a dependência? Agora, outra coisa que esses hormônios fazem de bom é que eles combatem os hormônios que nos levam ao estresse e à depressão. Eles combatem o cortisol e a adrenalina. Então, a gente precisa conhecer que a gente ficar sem esses bons hormônios da felicidade podem nos fazer infelizes. E é por isso que vem a síndrome de abstinência. É por isso que a gente começa a ter comportamentos prévios à recaída que podem ser ataques de pânico, sudorese excessiva, depressão, nervosismo, explodir com os outros, ter perda de sono, os sintomas da abstinência que podem nos levar aos sintomas da recaída. O pessoal do AA, que é um grupo muito útil no seu trabalho, ele fez uma classificação dos 12 sintomas que precedem a recaída. O primeiro deles é a desonestidade. A gente passa a não ser honesto com a gente mesmo nem com os outros. E passa, inclusive, a se enganar sobre a nossa própria condição de vida e com relação ao nosso vício ou falha de caráter. Impaciência é outro sintoma. A gente começa a ficar impaciente e exigir exageradamente da gente mesmo e de uma outra pessoa, das outras pessoas. Intolerância. A gente começa a disputar por tudo, quer ganhar todas as discussões, quer ser dono da verdade, até mesmo numa discussão com uma criança. Indisciplina. A gente, de repente, começa a descuidar um pouquinho dos horários, dos compromissos. Ah, não, hoje não vou não, eu estou bem, não preciso ir lá. Frustração. A gente começa a perceber que a gente tem um desencanto maior com as pessoas e com as coisas que começam a dar errado. Aquele nosso sonho de mundo perfeito. A gente, às vezes, tem também euforia. A gente fica muito empolgado quando alguma coisa vai bem, o que não ajuda, porque reduz a falta de cuidado. A gente também, muitas vezes, troca de dependência. Então, quem trabalha muito, compulsivamente, pode trocar isso por comer muito. Quem tem sexo compulsivo pode trocar isso por álcool. Quem tem álcool ou drogas pode trocar isso por remédio. Quem troca remédio por alguma coisa pode trocar por fofoca. E quem fofoca demais pode trocar por comida em excesso. Então, só trocar de lugar a sua compulsão ou falha de caráter. A outra coisa é a autopiedade. A gente começa a se dizer, puxa vida, de novo isso comigo, por que isso só acontece comigo? Por que me maltratam tanto na minha família? Por que só comigo que me maltratam tanto no trabalho? Autopiedade. Outro sintoma, pretensão. Achar que está tudo bem, que eu já falei, e de repente abandonar o programa dos 12 Passos, abandonar o Celebrando, abandonar o NA, abandonar o AA. E aí vem
ausência aos grupos de apoio, que é o sintoma final. Todas as histórias de recaída catalogadas no AA, no NA, e o Celebrando talvez não tenha esse estudo, mas é muito provável que no Celebrando também, todas as histórias de recaída foram precedidas de abandono dos grupos de apoio. E também, quando a pessoa precisa de um tratamento psicológico, de abandono do tratamento psicológico. Então, é necessário que a gente se avalie o tempo todo, fazer inventário o tempo todo, diário e aleatório, para a gente ver se a gente está magoado, se a gente está cansado, exausto, se a gente está irado, se está ressentido, se está tenso, se está voltando a velhos hábitos. Então, olha só, ditas essas coisas, eu posso chegar nesse ponto da palestra e te dar uma certeza. Você será tentado a recair. Você está sendo avisado, se não tinha sido. Esteja pronto. E esse é o primeiro passo. Você tem que admitir que você será tentado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse versículo que eu já falei hoje do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 12, ele é um aviso da possibilidade da recaída. E aí eu vou te dizer as duas situações principais que são de alto risco para a recaída. São a festa e o deserto. Festa é quando está tudo ficando bacana na tua vida. O nascimento de um filho, o novo emprego, o aumento de salário, o novo amor, o aumento da autoconfiança. Caramba, você está no grupo, já andou 5, 6 passos, de repente começa essas coisas boas a acontecer na tua vida. Isso é uma situação de altíssimo risco. Isso é de tanto risco que na igreja matriz, onde começou nos Estados Unidos o projeto do Celebrando a Recuperação, esse passo recaída, ele é estudado, é marcado no calendário, para ele ser estudado exatamente na véspera dos feriados de fim de ano. Por quê? Porque as pessoas vão para casa, as pessoas vão ter festa, vão ficar felizes, e isso é um preâmbulo da possibilidade de recaída. Só que tem também o deserto na nossa vida, que é um risco de recaída grande. O que é o deserto na tua vida? Desemprego, fim de relacionamento, convívio com adictos, depressão, pressão social na família, pressão no trabalho, pressão no lar, baixa autoestima. Esse é o deserto que nos leva ao campo da tentação. E aí não dá para falar em deserto e tentação sem falar na tentação de Jesus no deserto. Lembra disso? Jesus estava em jejum há 40 dias e 40 noites. Porque Jesus precisou se recolher para se preparar para o seu ministério, que ia culminar com a crucificação e a salvação da humanidade quando ele ressurge. E aí o diabo vem para Jesus, quando ele está com fome, e fala o que para ele? Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus responde, não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba a perversidade do diabo. Você sabe o que é ficar 40 dias e 40 noites em jejum? Uma pessoa que está esse tempo todo, ela está com fome. A pessoa que está 40 dias sem comer, ela pode ter hipoglicemia, enxaqueca, náusea, fraqueza muscular, labirintite, pressão baixa, febre, desfalecimento, definhamento, desmaios, pré-coma. Era assim que Jesus estava. Porque Jesus era Deus, mas ele se tornou homem para fazer o projeto da salvação da humanidade. E Jesus estava hipoglicêmico, estava com fraqueza muscular, estava com enxaqueca, estava com náusea, estava com febre, com pressão baixa, estava precisando comer. E justamente nessa hora vem o diabo e fala assim, transforma as pedras em pães. Quando você tiver com uma necessidade física, o diabo vai te tentar para que você recaia. E você tem que resistir. E você tem que dizer para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só que uma pessoa que está nesse estado que eu descrevi, de uma pessoa 40 dias com fome, essa pessoa também está com a baixa autoestima, muito aguçada. Ela está achando que não vale muita coisa, ela não consegue nem se arrastar direito de um lugar para outro. E Jesus estava assim, estava fraco, estava frágil. Fisicamente, a baixa autoestima dele, se dependesse somente da força do seu cérebro,
Ele não tinha autoestima nenhuma, mas ele tinha fé. Por isso, quando o diabo chega, leva ele para o pináculo do templo e fala assim: atira-te daí de cima, porque os anjos virão e vão te acolher nos braços e você não vai sofrer nada. Jesus estava precisando de uma injeção de autoestima. Jesus estava precisando fazer um milagre. Jesus sabia que os anjos iam segurá-lo, sim. Só que ele não podia fazer aquilo para ceder à tentação que o diabo estava querendo com ela humilhá-lo, para dizer que Jesus obedeceu ao diabo. E Jesus, com a força da sua fé, ele que era Deus, mesmo num corpo fraco, mesmo num cérebro com baixa autoestima, ele diz: não se põe à prova o Senhor Deus. Não ouse botar à prova o Senhor Deus. E você tem que ter a coragem de poder dizer, quando o diabo quiser que você ouse, que você arrisque, que você faça um negócio que você vai fazer só para melhorar a tua autoestima, você tem que ter a coragem, não coloque à prova um filho amado de Deus. A outra coisa que o diabo explorou em Jesus, ele explora a nossa carência material. Como Jesus estava com muita fome, como Jesus estava com autoestima baixa, porque estava fraco fisicamente, não conseguia se arrastar de um lugar para outro, o diabo vem e explora a ganância, a carência material. Uma pessoa que está 40 dias e 40 noites no deserto não está com a melhor roupa do mundo. Essa roupa está suja, esfarrapada, e ele está precisando de banho, de corte de cabelo, de fazer a barba. Ele não está bem. E aí o diabo explora quando você está passando por uma carência material, ele explora essa possibilidade de que você fique ganancioso, até por um motivo, entre aspas, justo, porque você está passando por carência material. E aí o que ele fala? Eu vou te dar tudo isso aqui, Jesus. Toda essa riqueza de Jerusalém, toda essa riqueza do mundo, se você prostrado me adorar. Aí Jesus perdeu a paciência de vez. E ele falou: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito que só a Deus adoraremos e só a Ele prestaremos culto. Prestou atenção nisso? Já que vai estar gravado, escuta de novo esse pedacinho da tentação de Cristo no deserto depois, porque ele é muito importante para a sua vida. Então, para evitar cair em tentação, como Jesus não caiu em tentação, você precisa se cuidar como Jesus, que era Deus, estava se cuidando em oração. E antecipar-se à tentação. E evitar fazer coisas ou permitir coisas que possam te fazer mal. Evitar juntar fogo à pólvora. Por exemplo, eu cuidei muito de adolescentes quando eu trabalhei como serventuário na Vara da Infância, em programas socioeducativos. E eu via muito adolescente depressivo que botava para ouvir Legião Urbana. Botava para ouvir death metal, que é uma música depressiva e é uma música satânica. Botava para ouvir, muitos adultos botavam para ouvir Enya. Enya, que prega, canta bruxaria celta. É uma música também que chama depressão. Então evite juntar fogo à pólvora. Evite certos lugares. No Apocalipse está escrito o seguinte: lembra-te de onde caístes. Se você já sabe que ir ao bar te faz beber, não vá ao bar. Se você já sabe que na casa de determinado amigo, para aquele churrasco, faz você fazer fofoca, não vá à casa dele. Simplesmente evite. Evite certas práticas. Aparta-te do mal e faze o bem. Então, tem certas coisas que você faz. Por exemplo, pode ter alguém que jogar uma pelada, homens que jogam futebol, jogar aquela pelada no meio da semana, que depois tem a cerveja, pode ser que aquilo crie um ambiente propício para que a pessoa beba. Para de jogar pelada. Arruma um grupo de pessoas do AA para jogar bola, para que você não tenha o risco de voltar a beber. Evitar pessoas. Tem gente que é tóxica, tem gente que faz mal, tem gente com quem você não deve andar, que você não deve frequentar, que você não deve nem conversar. Porque em Salmo 37 e 32 está dizendo que o ímpio espreita o justo para matá-lo. Então tem gente que às vezes é colocada no teu caminho para te prejudicar. E você tem que evitar essa pessoa. Evite gatilhos emocionais negativos. Tem muita coisa na nossa vida que é gatilho. A gente sofreu na nossa infância, alguém contou nessa reunião hoje já, de uma família disfuncional que brigava muito. Tem alguém que, ao ver uma briga familiar,
pode entrar em depressão, porque vai reviver aquela situação. Tem gente que durante a pandemia, eu lembro que durante a pandemia eu ouvi um produtor de cinema que ia lançar um filme sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse, sobre maremotos, terremotos, sobre guerras, e ele falou, não vou lançar esse filme agora não, porque vai fazer mal às pessoas. Mas eu conheço gente que durante a pandemia ficou vendo filme sobre terror de pandemia. Ficou vendo filme de zumbi. Gente que já estava mal, depressiva, ansiosa por causa da pandemia e que piorou por causa disso. E aquilo é gatilho. E a pessoa tem que saber que se aquilo é gatilho, tem que evitar o gatilho. Outra coisa importante, aqui eu vou entrar no campo, que é um capítulo à parte também. Se puder, perceba ele depois de novo. Que é o campo das, eu vou chamar assim, as coisas que a gente sente. Tem coisas que a gente sente que elas são rápidas e são reações a momentos, situações e instantes. São emoções e sensações. E tem coisas que a gente sente que são construções de vida, que vieram ao longo de muito tempo, de muitas experiências e até de muitas emoções repetidas. São os sentimentos. As emoções e sensações são, por exemplo, alegria, paixão, vergonha, tristeza, raiva, exaustão. Sentimentos, felicidade, amor, baixa autoestima, infelicidade, depressão. Sabendo essas duas coisas, eu vou te dizer agora o seguinte, preste atenção. Evite superestimar tuas emoções e sensações. Se você está com raiva nesse momento, não quer dizer que a tua vida acabou. Às vezes, qualquer mal-estar de uma pessoa, às vezes ela comeu mal, uma comida desceu mal, ela tem um mal-estar, aquilo às vezes vira pretexto para uma recaída. E não precisa. Você pode ter acordado triste porque o dia está chuvoso, está cinzento lá fora. Você pode ter dormido mal. Você pode ter um pesadelo que você nem lembra que teve. Então, avalie bem o que você está sentindo quando for uma emoção ou uma sensação. Evite superestimar emoções e sensações. Agora, evite subestimar sentimentos. Porque se você tem baixa autoestima continuada, infelicidade continuada, depressão continuada, você precisa se cuidar para não ter recaída. E precisa, inclusive, procurar um grupo para tratar essas coisas. E até procurar um psicólogo para te ajudar a sair dessa situação. Uma outra coisa que é importante: evite ficar dizendo coisas negativas, coisas sobre você mesmo que te depreciem. Por exemplo, acontece uma coisa ruim na tua vida, ou você cometeu uma pequena falha. Eu sou assim mesmo, só acontece porcaria na minha vida. Ou então a sua família. Não, a minha família é uma droga, só tem gente maluca. Ou então coisas que depreciem você no sentido de que, não, deu errado ontem, vai dar errado amanhã de novo. Evite ficar dizendo coisas autodepreciativas que vão puxar você para baixo. Sabe por quê? Quando você pensa uma coisa, isso tem muito peso. Mas quando você diz uma coisa, você passou a interferir no mundo físico. Você interferiu no ouvido das pessoas. Você interferiu nos neurônios seus e das pessoas, porque a palavra dita modifica a tua configuração neuronal. Então, a palavra tem poder quando se diz isso, é também nesse sentido, ela interfere na vida real quando ela é dita. Então, só diga uma coisa negativa se você puder afirmar uma coisa positiva que a neutralize. Eu várias vezes ensinei para várias pessoas, como é que você está? Minha vida está uma porcaria. Eu falo, não diz isso não. Não diz isso não. Porque você está tentando corrigir. Você está fazendo as coisas para consertar. Então, se você precisar dizer que tua vida não está legal, você fala assim, a minha vida não está legal, mas ela vai ficar boa. Eu não estou bem, mas eu vou ficar bem. Porque aí você neutraliza a negatividade da coisa ruim que você falou. Então, evite essas coisas. Você ser tentado para recaída não é um pecado, tá bom? Mas é um pecado você cair na armadilha. Sabe por quê? Porque você está sendo avisado, você foi avisado pela palavra, e a palavra avisou isso há 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo falou, aliás, não lembro se é Paulo, mas fala na Bíblia com toda clareza que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, prepare-se.
Você será tentado. Prepare-se. Prepare o seu coração. Prepare o seu físico. Prepare a sua vida. Prepare-se primeiro buscando a quietude com Deus. Porque ficar sozinho, ficando com Deus, é uma bênção, é um bálsamo, é reciclar-se, é orar, é meditar, é se preparar para vencer batalhas e recaídas. Toda empresa reserva tempo para reciclar seu pessoal. O professor precisa ser aluno. O cuidador precisa ser cuidado. Tropas em guerra precisam sair da linha de frente para se recuperarem e poderem voltar à batalha. Profetas, antes de uma batalha espiritual, iam para o deserto se preparar. O povo judeu, antes de começar as batalhas em que conquistou Canaã, teve que passar pelo deserto da preparação. A rainha Esther, antes de uma batalha poderosa do povo judeu, pediu ao povo jejum e oração. Máquinas precisam ser desligadas, porque tem uma coisa chamada estresse de uso. Carro bate motor porque foi usado demais. Você precisa se cuidar. Deus, no 7º dia, para dar exemplo, Deus descansou. Deus meditou. Como estar com Deus? No Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, guarde essa palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Cara, que imagem maravilhosa. Maravilhosa, não é? Árvore, sombra, frutos, crianças, pássaros, ribeiro de águas. Uma imagem que transmite uma pessoa produtiva, serena, em quietude, em plenitude, produtiva, feliz. Não é isso que você quer para a sua vida? Então você tem que reservar tempo para estar com Deus e falar com Ele. Primeira coisa é orar. Você pode orar em qualquer lugar, de qualquer modo, mas eu estou falando de um local para orar especial, em que você reserva tempo, local e postura adequada. Você pode orar no ônibus, pode orar no banheiro, pode orar em qualquer lugar. Mas agora eu estou falando de uma oração especial. Tem um filme chamado Quarto de Batalha, que ele conta a história de um local especial que a família preparava para orar pelas suas batalhas. Tem gente que gosta de subir um monte para orar no monte, e para elas aquilo é especial. Tem gente, eu já li um livro em que a pessoa falava, o pastor orientava que a pessoa buscasse na sua casa o cantinho do Espírito Santo, porque às vezes não tinha um quarto para ela, mas tinha um cantinho. Então procura o teu lugar especial para orar, para você poder se preparar para as batalhas. E reserve tempo. Sabe por quê? O diabo vai encher a tua agenda de coisa. Você vai ter muitos compromissos no trabalho, na família, e você pode ser uma workaholic, desculpem, aquela pessoa que é viciada em trabalho, e você pode ser aquela pessoa viciada em rede social, e aí você não vai ter tempo para nada. E sabe o que pode acontecer? Até por via de injeção de ânimos negativos que o diabo faz, você pode até construir uma agenda boa para você. Uma agenda de ajudar pessoas, de visitar pessoas, de ajudar parentes, de fazer o bem, de participar da igreja, de participar de organização social. E isso é ruim. Sabe por quê? Até Jesus, que só tinha agenda boa, teve uma hora, e está todo escrito com toda clareza na Bíblia, que a multidão de gente doente, enferma, paralítico, cego, endemoniado, procurando Jesus atrás de uma bênção, e Jesus atravessou para o outro lado porque ele precisava se isolar para repor energias. Então você pode ajudar as pessoas, mas você não precisa carregar todos os pesos das pessoas. Você não é obrigado a fazer tudo para todo mundo. Você tem que estar bem para poder ajudar os outros. Não precisa carregar culpas quando você resolver reservar um tempo para se isolar, para estar com Deus. Então prepare-se para orar. E aí tem 2 tipos de oração. Primeiro, a oração de pedir. Você pede coisas a Deus. Você canta para Deus, para louvar a Deus também. E você ora. Você diz para Deus: perdoa as minhas dívidas, assim como eu espero que o Senhor me abençoe para que eu perdoe a quem me tem ofendido. Perdão libera dopamina.
Essa oração já te libera dopamina, porque você pede perdão, recebe perdão, e você já no teu coração começa a perdoar as pessoas que precisam do seu perdão, e você recebe dopamina, que é um dos hormônios da felicidade. Não nos deixeis cair em tentação, você pede a Deus, mas livrai-nos do mal, inclusive das recaídas. E a Bíblia fala que a gente tem que orar com súplicas, com ações de graças. Você orando a Deus com o coração agradecido, mesmo que a hora seja difícil, porque Deus sabe todas as coisas e Ele não vai te abandonar, mesmo na hora difícil. E a gratidão, ela é um poder. E a gratidão, sabe o que ela faz? A gratidão também libera dopamina. Olha que legal. Para que você tem que fazer compra para achar dopamina? Para que tem que fazer fofoca para achar dopamina? Vai orar, vai falar com Deus que você consegue a dopamina. E consegue poder. Porque Deus falou assim, que se você tiver fé, e se você disser para aquela montanha, vai daqui e se atira lá na Baía de Guanabara, a montanha vai e se atira na Baía de Guanabara. Porque tudo que pedirdes na oração em meu nome, crendo, recebereis, Jesus disse. Mas a oração não é só pedir coisas a Deus também, não. Você também tem que se preparar para a oração de escutar, ouvir Deus. Tem a leitura da palavra em que você ouve Deus. Tem a leitura meditada da palavra em que você escuta Deus. Tem a oração que você fica nela tanto tempo que ela se torna uma meditação. E aqui eu quero entrar na meditação. A meditação vem do latim meditare, que vem do radical medium, que quer dizer meio, que quer dizer centro. Mar Mediterrâneo, mar do meio. Então, meditar é você procurar o seu centro, você voltar-se para dentro, você desligar-se do exterior. E a meditação, e aí entra alertas que a gente precisa dar, ela está nas religiões orientais. As religiões orientais, por isso, viraram motivo de suspeita no cristianismo. Só que a palavra de Deus diz, você tem que meditar na lei de Deus de dia e de noite. Prestou atenção? É uma ordem que você tem que cumprir. Monges cristãos iam ao deserto para meditar. Moisés, Elias, João Batista e o próprio Jesus foram ao deserto para meditar. E aí tem técnicas de meditação. Você que já passou por crise de ansiedade, eu já passei por várias, você sabe que a gente tem que fazer o quê? Inspira e expira. Os orientais no hinduísmo usam nesse processo de inspiração e inspiração aquela palavra de uma sílaba só, que é o Om. Om. Inspira e solta. Não vou falar para você fazer meditação com palavra do hinduísmo, não. Mas eu posso falar para fazer com uma palavra do cristianismo, porque tem um monge beneditino chamado John Main, que ele trouxe a meditação para o meio cristão com a palavra Maranatá. Você inspira e depois fala Maranatá, Maranatá. É esquisito? Pode ser esquisito, mas sabe qual é a função disso? É você ir se acalmando, é você ir relaxando. Você pode também fazer, e eu faço muito isso, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, me traga paz. E nisso eu vou inspirando, expirando, me acalmando. E nesse momento você está sentado, ereto, em quietude, com os olhos fechados, suavemente, e você fica repetindo essa oração, se concentra no som dessa oração simples, e quando vem uma distração, um cachorro que late, alguém que bate a porta, alguém que grita, você simplesmente esquece aquilo e volta para a inspiração e expiração. Agora, cuidado para não misturar, porque eu falei da meditação oriental. A meditação oriental, ela está em todas as religiões de possessão. Ela visa que você esvazie a sua mente. E a meditação cristã não quer que você esvazie a sua mente. Ela quer que você deixe a sua mente cheia das coisas do Espírito. Porque em casa vazia o diabo entra. Por isso que as religiões de possessão, e quem já viu uma possessão sabe como é horrível, por isso que as religiões de possessão, elas querem que você esvazie a mente. Nós aqui não. Queremos que você esvazie a mente de problemas, para que Deus entre e tome conta da sua mente. Então procure um lugar calmo, ouça a voz de Deus,
leia o trecho de um versículo, faça a oração de ouvir. Tem um poema meu que fala assim: há um estado bem próprio da prece, em que a oração não se arregimenta em falares, em que a oração não se coaduna a prosódias. Uma forma afiada de ouvido é província que na boca fechada a oração propicia. A quietude sagrada, onde dorme um verbo enterrado num vaso, respiro. Uma gaveta branca, onde com gosto Deus guarda um a um o seu algodão de confortos. Um cântaro sacro, onde alarga, dispõe Deus aos sedentos o frescor da sua água. Ore e medite. E mais uma coisa, prepare-se também mantendo comunhão com a sua família. A não ser que a sua família seja completamente tóxica, mantenha comunhão com a sua família. E mantenha comunhão com a família de Deus. Porque recaem menos aqueles que têm laços familiares e de amizade fortes que o apoiem. Procure ajuda se você estiver percebendo que pode recair. Porque às vezes o melhor é você até não fazer nada, você pedir orientação a alguém que saiba fazer, ou que pelo menos tenha uma experiência sobre o assunto. E aí entra a importância do grupo de apoio, a importância do padrinho. Porque a Bíblia fala que ai do que estiver só, porque não haverá quem o levante. No celebrando, você tem quem o levante. Alguém pode perguntar, como é que pode alguém do celebrando um ajudar o outro? Todo mundo não reconheceu aí a birutice, a maluquice, que tem dependência, ansiedade, que tem depressão? Então, esse pessoal é cego do celebrando. Não, não é não. O pessoal do celebrando enxerga as suas fraquezas. E quem enxerga as suas fraquezas se torna forte porque as reconhece e, por isso, está capacitado a ajudar. Então, outro ponto agora. Você será tentado. Não é mais novidade para você, né? Mas só que você pode vencer. A palavra fala que não veio tentação a você que não fosse comum a qualquer ser humano e que você pode suportar. E que Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado ou provado além do que você pode resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, Deus vai prover um livramento para que você possa suportar. Glória a Deus por isso. Deus nos prova para nos levantar. O diabo até nos tenta para nos fazer cair, mas Deus quer nos levantar. E ele, com isso, não quer dizer que as coisas serão fáceis, porque não serão. Tanto assim que ele fala que vai precisar prover um livramento. Mas ele diz também que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Outra coisa para você vencer a recaída. Ocupe-se de maneira positiva. Eu fiz um curso de bombeiro voluntário. E no curso de bombeiro voluntário eu aprendi a importância de ter extintores no lugar certo. Deixe à sua mão uma Bíblia. Deixe à sua mão, na sua mente, o salmo decorado que você vai recitar na hora de dificuldade. O hino que você vai cantar na hora que passar por um problema. Deixe os extintores no lugar certo. E faça coisas que liberem endorfina, que liberem dopamina, que liberem ocitocina, que liberem serotonina. Libere a atenção, exerça a criatividade. Você deve praticar esportes, você deve dançar, você deve cantar, você deve trabalhar em grupo, você deve abraçar bastante. Agora que a pandemia está passando, se tem 2 pessoas vacinadas e de máscara, abracem-se muito, pela glória de Deus. E para que você receba ocitocina, que é um dos melhores hormônios de todos. E alegre-se, porque tudo isso que você está passando é crescimento. E a palavra fala que você tem que se alegrar. Só que tem um filósofo, Schopenhauer, que ele fala o seguinte, que a gente tem medo da alegria. A gente que vem de uma vida de vícios, depressão, a gente tem receio da alegria. E o Schopenhauer fala assim, a gente hesita frente à alegria porque primeiro a gente quer saber se a gente tem alguma razão que justifique a gente estar contente. Porque a gente tem medo que a alegria atrapalhe todas aquelas nossas ponderações sérias e preocupações importantes. Olha que interessante. Medo de ficar alegre a gente tem, eu já tive. A Clarice Lispector, que é uma grande escritora, mas que era depressiva, ela tem um texto muito interessante que fala assim, ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Quando eu estou feliz demais, eu sinto uma angústia amordaçante. Percebe?
Só que o Schopenhauer, sabe o que ele fala no final dessa reflexão dele sobre a alegria? Ele fala assim: devemos abrir as portas e as janelas da nossa vida à alegria sempre que ela aparecer. E eu lembrei daquele hino que fala assim: deixe a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu, deixa a alegria entrar, porque a palavra diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos, porque a vida cristã não é fácil, mas é uma vida de alegria. Então ria muito, porque rir libera serotonina. Conta piada. Deixa alguém contar piada para você. Se você é ruim de contar piada, eu sou péssimo, mas tenta contar, que aí vão rir da tua falta de jeito de contar piada. Dê risada. Gargalhe. Sabia que tem grupos de terapia que a terapia se juntar para gargalhar? Porque a gargalhada faz bem, ela gasta energia, libera serotonina. E seja criança. Jesus, na sabedoria divina dele, falou que não vai para o reino do céu quem não se tornar criança. Ele falou isso no sentido da fé que devemos ter como a fé de uma criança, mas também no sentido da alegria. Sabe por quê? Foi estudado por universidade. Uma criança sorri, em média, 300 vezes por dia. Um adulto sorri, em média, 15 vezes por dia. Que pobreza nós adultos. Seja criança, sorria mais. Alegre-se e se levante. E ponte de pé e falarei contigo, como diz o profeta Ezequiel, porque você vai se alegrar. Em Isaías fala: levanta-te, resplandece, que significa alegre-se, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Alegre-se, porque se for o caso, você pode procurar até tratamento, se não conseguir se alegrar, porque alegria é um remédio para a sua vida. Então, para começar a concluir, para você não cair, não entrar em recaída, saiba o que é recaída, saiba por que acontece, aprenda a evitar, conheça os sintomas, saiba que será tentado e esteja pronto. Evite pessoas, lugares, coisas e gatilhos. Prepare-se buscando a quietude com Deus, praticando a oração de pedir, praticando a oração de ouvir, praticando a meditação, a comunhão com a família e os amigos. Saiba que pode vencer. Alegre-se, alegre-se, alegre-se. Ocupe-se e seja vitorioso. Você que teve um lapso ou uma recaída, não desista. O Churchill falava sobre outras questões, mas vale para esse assunto nosso, que ter sucesso é falhar repetidamente, sem jamais perder o entusiasmo. Henry Ford dizia que quando tudo parece estar contra você, você deve se lembrar que o avião decola contra o vento e não com a ajuda do vento. Tem um provérbio japonês que fala assim: falhe 7 vezes, mas levante-se 8. E Jesus, na palavra, diz nos Salmos: ainda que você caia, você não ficará prostrado, porque o Senhor te sustentará com a sua poderosa mão. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, seja forte na sua fraqueza, porque pela graça de Deus nós vamos superar as quedas e vamos vencer as recaídas. Muito obrigado por me escutarem. Meu nome é Denilson. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.